Mais uma vez, Lula perdeu, e perdeu feio. E tem mais, Lula está sendo detonado nas mídias internacionais, nos jornais. Acabou por Lula internacionalmente. E tem mais, Bolsonaro faz grande revelação. E vocês precisam saber o que se trata. E olha só, alvo da Polícia Federal por corrupção são ligadíssimos ao vice-presidente do PT. É a volta à cena ao crime. Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. E agora vamos para as matérias que Lula está sendo enquadrado tanto nacionalmente como internacionalmente. Uma soma milionária, beirando 700 milhões, foi desviada da saúde em Maricá, no Rio de Janeiro. A Operação Salus, deflagrada nesta terça-feira, 27, cumpriu 14 mandatos de busca e apreensão em Maricá, Niterói e Rio de Janeiro. A Justiça Federal impôs medidas cautelares que suspendem o exercício das funções públicas dos servidores municipais responsáveis pela execução, gestão e fiscalização das verbas públicas destinadas à saúde municipal. O dado curioso, pelo menos 3 alvos da Polícia Federal foram indicados aos seus cargos pelo vice-presidente do PT, Washington Quaquá. E mais, Maricá é governada há 15 anos pelo PT, 8 deles por Quaquá e 7 por seu sucessor, o atual prefeito Fabiano Horta, que foi eleito tendo um filho de Quaquá como vice. Não podia ser outro resultado, tá? Então o resultado é esse. O Quaquá, juntamente com o Horta, tá aí, ó. Tá fazendo a limpa, Então mostra claramente, é por isso que a petezaiada e os comunas estão desesperados para voltar à cena do crime aos cargos de prefeito nesse ano. A petezaiada cavando seus próprios buracos com as suas próprias mãos, olha só. Bonitinha, mas ordinária, a deputada federal petista deve ser caçada por abuso de poder econômico. Uma deputada federal do PT está na mira da Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico. A deputada teria feito propaganda eleitoral paga na internet depois do prazo permitido pela lei e gastos irregulares para impulsionar suas publicações nas redes sociais, Facebook e Instagram. Esse é o problema da petezaiada. Não tem moral perante a sociedade brasileira, ninguém quer assistir os vídeos deles, verem os posts deles, então eles estão aí, tudo que eles postam na internet não viraliza, é uma decadência total. Aí o que eles têm que fazer? Eles têm que pegar o recurso dos próprios, né, investimentos do balcão de negócio, né, do fundo partidário, para investir para que eles possam ser impulsionados para depois eles tentarem passar a baba de calango. Mas pelo caminhar da carruagem, parece que ela mal nasceu na política e já tá dando adeus. Tchau, tchau. Vai com Deus e não volte nunca mais, tá? Se for por falta de adeus, tchau. Bolsonaro revela detalhes da reunião que vazou e a previsão que surpreendeu o Brasil. Patriotas, a live que Bolsonaro fez ontem passou da casa de milhões. Viralizou, sabe? Lula ficou para trás assim, ó, quilômetros e quilômetros. Se Lula pegar todas as lives que ele fez ao longo, depois que ela assumiu o cargo de presidente do Brasil, somando tudo, não dá a metade da metade da metade da live do presidente Bolsonaro. Bolsonaro derrotou Lula assim, ó, com a derrota acachapante. E nesse vídeo, que tem uma duração de mais de 3 horas, Bolsonaro fala a respeito da reunião que ele teve em 2022 com seus ministros. E ele já estava prevendo, né, a vitória do Lula em 2022, e vocês sabem por quê. Eu não preciso nem entrar nos detalhes, que vocês já sabem melhor do que nós aqui. Mas só que isso tudo teve um planejamento, foi orquestrado nos mínimos detalhes, e eles começou isso tudo a partir do ano de 2017, depois que Lula, né, estava sendo julgado e condenado e preso pelos atos que ele cometeu. A primeira coisa, eles baniram a prisão em segunda instância. E depois eles criaram todo tipo de narrativa, preparando o cenário para soltar Lula. Conseguiu soltar Lula e depois, para eliminar as provas que tinham contra Lula, provas, né, de delações premiadas contundentes, um ministro indicado pela petezaiada e pelos comunas ao cargo de ministro do STF, Fachin, interpretou a Constituição ao seu bel prazer e aos comunas, alegando que os processos de Curitiba tinham vícios processuais e impedindo que novos juízes usassem aqueles processos, aquelas provas, em novos casos contra Lula. Como não existia mais provas, porque foram proibidas, engavetaram tudo. E aí Lula voltou à cena do crime e está fazendo essa merda contra o Brasil e criando essa crise diplomática contra outros países internacionais.
A ala comunista socialista está desesperado porque o que eles estão vendo é uma derrota acachapante em andamento. E olha só, eleições em 2024, o PSOL vai focar no combate à extrema-direita. A sigla fará alianças políticas para evitar que candidatos de direita tenham sucesso nas eleições municipais. Em reunião realizada nesta segunda-feira, 26, a Executiva Nacional do PSOL aprovou a resolução tática eleitoral para as eleições municipais deste ano. De acordo com o documento, o foco será combate à extrema-direita. Eu já vi que quando as pessoas concorrem eleições em vários estados no Brasil, eles colocam pautas. Para quê? Para beneficiar a população brasileira de bem. Agora, a pauta do PSOL é tentar acabar com a ala conservadora. Vocês vão acabar com quem, meu filho? Vocês vão acabar com quem? Será que vocês não assistem televisão, não? Será que você não viu o pronunciamento do Lula, não? Não assiste redes sociais, não? Ô Bolo, você não tem vez como prefeito de São Paulo. Precisa desenhar para você? Então eu vou desenhar. Lula ontem, em uma entrevista, disse que as manifestações que aconteceu na Avenida São Paulo, na Avenida Paulista, foi grande, foi imensa. Não tem como negar. Depois de tudo que vocês fizeram, de todas as perseguições, de todos os inquéritos, punições, sentenças a mais de 17 anos de prisões, sem o devido processo legal, vícios processuais, olha o que aconteceu com a Avenida Paulista, Bolo. Foi mais de 100 milhões de pessoas que ficaram conectadas com a manifestação pacífica ordeira do presidente Bolsonaro. Ainda vocês acham que tem força para acabar com a direita, Bolos? Bolos, a melhor coisa que vocês devem fazer é procurar uma aposentadoria. Esse é o melhor conselho, porque no Brasil vocês não têm mais vezes, cara. Não tem mais. A população brasileira de bem já sabe quem são vocês. Deram para entender? Vocês podem criar todo tipo de narrativa. Se vocês forem jogar um jogo limpo, vocês não ganham mais no Brasil, Bolos. Jogo limpo, não ganha. O nariz mal, né? O nariz mal recuou, tá? Tá borrando nas calças e agora ele resolveu desmentir a mentira que ele mesmo criou. Juntando a capeta azaiada do inferno toda, não dá conta de disputar com Lula na mentira. A verdade é essa. Olha só. Covarde, Lula recua e diz que não disse o que disse contra Israel. Olha a magnitude da mentiraiada do Lula. Aí ele já disse que ele é inocente, aí vocês não precisam duvidar de mais nada, né? Não, eu sou inocente, a minha presunção. E agora o problema disso tudo é que a mídia internacional detonou Lula. Não só a mídia internacional, como esses governantes internacionais não estão satisfeitos com Lula. Quer dizer, Lula já não tinha moral. Agora acabou de vez. Ele mesmo conseguiu uma façanha inusitada, acabar com o seu governo, tanto nacionalmente como internacionalmente, com as suas próprias mãos. E o que ficou, né, na cara do Lula foi esse nariz mal, né, de mentiroso, gente, de mentiroso. E agora eu vou passar o vídeo para vocês, aonde a imprensa detona Lula internacionalmente. Vem comigo para vocês saberem de tudo. O Brasil se tornou o país mais mencionado por dois motivos. Primeiro, a manifestação gigantesca que aconteceu nesse domingo em apoio ao Bolsonaro, em apoio à democracia, o Estado Democrático de Direito, o resgate das nossas liberdades e direitos fundamentais, que foi ali testemunhado, né, pelo mundo inteiro. Então, eu já publiquei várias vezes nas minhas redes sociais, praticamente todos os principais canais de televisão, de jornalismo do mundo estão falando sobre essa expressiva manifestação que houve na Avenida Paulista, em apoio ao Bolsonaro, em apoio à democracia e ao Brasil. Mas tem um outro motivo que faz com que o Brasil também esteja na boca dos principais jornalistas do mundo, e é a vergonha do Lula e de suas falas, né, nessas últimas semanas, se posicionando favoravelmente ao Hamas, aos terroristas, contra o povo judeu, falando coisas absurdas. E aí surgiu um clipe que você vai assistir agora, que eu vou te explicar primeiro o peso disso, tá? Piers Morgan é o jornalista mais famoso da Inglaterra. Ele é como se fosse o William Bonner, só que muito mais respeitado e muito mais famoso. Ele é o âncora de um programa de jornalismo, onde ele entrevista diferentes personalidades. E ele convidou o ex-premier de Israel, o Naftali Bennett, para uma entrevista. E durante a entrevista ele mencionou as falas do Lula. Vou te dizer uma coisa, cara. É vergonhoso ter o presidente da sua nação ser chamado de idiota para milhões de espectadores no programa jornalístico de maior audiência da Inglaterra e se expande para outros países da Europa também. A audiência deles é internacional. Dá uma olhada nesse clipe e olha o que é que
o quão baixo Lula e sua turma da facção criminosa conseguiu reduzir o nosso país. I mean, Brazil's President Lula last week called out Israel, said that Israel was responsible for the genocide of the Palestinian people. What's your response to him? He's an idiot. That's it? That's it. What can I say? Look, I want to tell you something. You know, I hear this criticism, and it's simply Israel hate, Jewish hate. There's no explanation for someone who can talk about genocide. There's no genocide whatsoever. The only genocide that was attempted is when they came in on October 7th to explicitly murder women and children. That is an attempt for genocide. The only reason it stopped is because of the Israeli army. We're going in and doing everything, bending over backward to defend and avoid unnecessary deaths. We're losing boys fighting there because we are so cautious. So anyone who says that is simply a hypocrite and worse than that. Esse que você assistiu foi o Naftali Bennett, do Piers Morgan, dizendo exatamente o que o mundo pensa do Lula hoje. Desse tal amor que voltou, ou dessa democracia que venceu. E Lula continua dobrando a aposta. Não vai pedir desculpas pela sua fala, quer continuar financiando uma agência da ONU que foi flagrada ajudando no ataque, pediu para que outros países também contribuíssem e não podemos esquecer. O único presidente de um país democrático na história do mundo que recebeu uma carta de agradecimento do grupo terrorista Hamas é o Lula.